Senhor, de forma direta. Essa mensagem estava no devocional nessa semana e mexeu comigo em algumas perspectivas. E eu gostaria assim de derramar o meu coração a vocês numa palavra bem pastoral mesmo, sobre a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. E tem algumas coisas que ali eu percebi e que realmente me fez entender sobre algumas responsabilidades da igreja institucional em desenvolver com aqueles que chegam um ambiente fértil para a celebração da vida e não apenas para um momento, uma experiência, mas algo contínuo, né? Ontem, o pastor da ocasião, o pregador da ocasião, o pastor que lá serviu na consagração, falou algo que estava ali, mas os olhos ainda não tinham enxergado, mas depois eu percebi que tinha muito sentido. Ele não pregou sobre isso, mas ele, na construção do pensamento dele, ele citou, mas a minha mente foi naquilo ali. Eu falei, meu Deus, é isso. Estava ali o tempo todo, não tem aquilo que a gente fala, está aqui o tempo todo, agora que eu entendi. E ele falou algo que mexeu comigo. Ele falou, Estevão não teve uma experiência com Deus e foi embora. Estevão permaneceu cheio do Espírito Santo. Não foi uma experiência e seguiu a caminhada. Ele seguiu a caminhada de forma permanente, cheio do Espírito Santo. Não foi um encontro e foi embora depois. Foi uma vida, foi uma caminhada, sabe? E aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é experiência. Experiência é bom. E toda experiência com Deus é maravilhosa. Mas uma vida com Deus é melhor ainda. Né? O caminhar com Deus é melhor ainda. Hoje de manhã, ouvindo um podcast, Guilherme Andrade, não tem problema de citar, não sei se pastor, que eu só ouvi ali o pensamento dele, ali único, se reservado, e ele falando sobre a manifestação dos dons espirituais e a maneira como nós devemos reagir. Eu achei aquilo fenomenal. E ele falou que a fé, ela não está baseada na experiência, ainda que a experiência é importante para alicerçar a fé. Mas como, por exemplo, da hora que Deus falou com Abraão, passaram 50 anos para Deus depois falar com Abraão de novo. E o que Abraão fez nesses 50 anos? Ele creu. Se fôssemos basear e falar, não, então vamos ter que ter experiências durante esses 50 anos para continuar crendo, não daria certo naquele contexto. Deus falou, ele creu, e depois de 50 anos Deus falou de novo. Que coisa extraordinária. Eu falei, meu Deus, é interessante. Então a nossa fé, ela precisa estar firmada em lugares férteis, profundos, que a nossa fé possa se enraizar de forma saudável. E eu quero aqui passar ao que veio ao meu coração diante dessa perspectiva. A temática será uma igreja saudável na perspectiva da semeadura. Mateus capítulo 13, eu vou ler do 1 ao 9, para entendermos o contexto, e já vou para as aplicações. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não estava profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo,
uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 70 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Uma igreja saudável na perspectiva da semeadura. Queridos, alguns pontos aqui se destacam quando nós lemos essa passagem, é fato. Primeiro, Jesus sai de uma casa onde ali vive uma experiência com os seus discípulos, sua mãe e seus irmãos, e ele vai caminhando à beira-mar, mas onde Jesus vai, sempre tem pessoas sedentas atrás. E rapidamente uma multidão se aglomerou do lado de Jesus, ao ponto de forçá-lo a ir em determinado lugar e começar a falar com esse povo que estava ali sedento. E ele fala com esse povo através de parábolas. E é legal quando nós trazemos essa compreensão parábolas, e eu quero que você grave isso, que o próprio Cristo depois explica, do versículo 10 ao 17, o porquê ele fala de parábolas. A parábola, quando era pregada, era para alcançar aqueles que tinham coração simples, aqueles que estavam no dia a dia. E é interessante pensar na parábola, ou nas parábolas, porque tem algo espetacular. Quando Jesus falava em parábolas, ele falava coisas concernentes do dia a dia dele e concernentes do dia a dia da maioria das pessoas que estavam ali em volta dele, mas não era necessariamente concernentes ao dia a dia daquelas autoridades presentes, porque eles eram autoridades, mas eles não estavam andando com o povo. Estão entendendo isso até aqui? Por que então os mais simples entendiam? Porque era o contexto de vida deles, era a maneira como eles estavam ali no dia a dia, nas coisas mais simples, quer seja na colheita, quer seja em algumas conhecimentos de sementes, eram coisas do dia a dia, literalmente. Então fica aqui um primeiro ponto que nós precisamos destacar para aprendermos. Quem entende da parábola de Jesus? Quem anda com Jesus. O primeiro ponto é esse. Quem está ali no dia a dia com Jesus. Que para esses, aquilo que Jesus está falando não é difícil de compreender. Às vezes surgiu uma dúvida ou outra, e os discípulos chegavam e falavam: mestre, olha, na verdade, o que significa isso que o Senhor disse? E o mais interessante é que Jesus sempre os explicava. Olha, isso significa isso, mas a maioria das parábolas era comum a todos. Então, primeiro ponto, elas eram entendidas por aqueles que andavam com Jesus. Então, meus irmãos, gastem tempo em andar com Jesus, sejam intencionais, não sejam crentes apenas de domingos, de quartas-feiras, sejam crentes no dia a dia, sejam intencionais, vivam o Senhor o tempo todo, respire o Senhor, estão com um tempinho livre, melhor, às vezes até agitados, mas vão lá e leem a palavra, orem, busquem vídeos que vão trazer edificação, músicas que vão trazer edificação, encha sua mente com o pensamento das coisas do alto, Colossenses capítulo 3, faça com que a sua mente e seu coração sejam povoados por coisas que estão no coração de Deus. Então, primeiro ponto, ande com Jesus, porque andando com Jesus tem coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que ficarão difíceis para outros entenderem, mas para nós que andamos com Jesus, aquilo ali é o nosso mundo, nós compreendemos perfeitamente o que Ele está fazendo, porque estamos caminhando com Jesus. Esse caminhar com Jesus não se limita ao templo, às quatro paredes. Esse caminhar com Jesus é 24 horas, 7 dias na semana.
Você está dormindo e o Senhor está ministrando o seu coração. Você está acordado e o Senhor está ministrando o seu coração. Você está nas suas atividades profissionais ou educacionais ou familiares e Deus está ministrando, está ali te ensinando verdades profundas. Fiquem atentos para essa verdade. Jesus está ali o tempo todo. Para uns é difícil de compreender, mas para aqueles que andam com Jesus, está ali, é compreensível. Segundo ponto que nós vimos aqui, claro, o semeador. Não estamos falando aqui de uma pessoa que é um aventureiro. Hoje eu estou de bobeira, eu vou semear algumas sementes. Nós estamos falando daquele que tem como ofício o semear. O semeador. E o que ele está fazendo? Semeando. Quem é o semeador da parábola aqui, podemos dizer? O Senhor. O Senhor é o semeador. Ele está nos mostrando que ele está exercendo o ofício. E até hoje ele continua semeando. Ele continua semeando em muitos corações. Ele não para, ele sabe na minha forma de dizer, ele está ali, ele compreende o seu ofício de semear e ele faz muito bem isso. Está semeando. Segundo o ensinamento, se Deus te chamou, faça aquilo que Deus te chamou fielmente. Fielmente. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Mas outra coisa que se desperta e que nós podemos sim nos atentar. Jesus, depois de falar do semeador, ele fala ali que ele vai semear. E aí, semeando, algumas sementes caem em 3 tipos de terreno, dá a entender o seguinte, que ele sabe onde ele vai alcançar, mas a graça dele é tão profunda, que quem recebe, está dentro da família. Entende isso? Está saindo, e no movimento, um dia eu pesquisei, no movimento semear antigamente, evidentemente, que pegava na sacola as sementes para jogar, poderia ser que naquele momento de pegar, uma ou outra caísse no caminho. Por isso que ali está em uma ação contínua a parábola, e ele saindo para semear, ou seja, ele está em ação contínua, e essa ação contínua faz com que sementes estejam sendo ali lançadas. E onde cai, ela tem ali a possibilidade de brotar. Então ele está ali, semeando. Ele está semeando, mas algo desperta a nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é apenas o ouvir, é o crer. Esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, creia. Crer. Eu posso saber de muitas coisas, eu posso entender de outras coisas mais, mas no meu coração possa ser que eu não estou acreditando, eu não creio naquilo. Quantas pessoas vêm e vão no nosso dia a dia e que já não tem mais essa firmeza de dizer assim, eu creio. Eu creio. Não basta apenas ouvirmos aquilo que o Senhor está falando, nós precisamos crer naquilo que Ele está falando. Ouvi um pastor, que eu não lembro agora o nome, e diz o seguinte: de tudo aquilo que está acontecendo, não me cabe duvidar, o que me cabe é acreditar. Todavia, cabe a tudo isso que está acontecendo se mostrar
que de fato é verdadeiro, porque se for verdadeiro vai ter crescimento. Tentaram fazer isso com os apóstolos e Gamaliel disse: não façam nada, não persigam, porque se for de Deus vai crescer, e se não for, não vai. Mas observe, creia. Aquele que tem os ouvidos para ouvir, ouça. E aí a gente chega em outra perspectiva, que são dos terrenos. Primeiro, as sementes, quando ele saiu para semear, as sementes que caíram na hora da semeadura, caíram à beira da estrada. E imediatamente veio as aves e comeram as sementes. Fala assim comigo, à beira da estrada. À beira da estrada. Então, caíram lá e vieram as aves, estão aí rodando e viram uma oportunidade de falar: opa, é agora. E foram lá e comeram a semente. Mas teve um segundo tipo de terreno que as sementes caíram, que foram o terreno que foi o terreno rochoso. Tinha terra, mas não tinha profundidade. E a Bíblia diz que logo as sementes brotaram. Logo, rápido, não tem aquilo ali, ó. Pum, pum. Ué, já? Isso tudo? Que extraordinário! Reconheceu Jesus ontem, já está assim? Que potência! E aí diz a palavra que por não terem raiz, veio o sol e logo se secaram. Diga comigo, segundo terreno, terreno rochoso, sem profundidade. Primeiro terreno, terreno à beira da estrada, sem proteção. Segundo terreno, terreno rochoso, sem profundidade. Estão entendendo até aqui? Aí veio o terceiro terreno. Veio o terceiro, na verdade são 4 terrenos, corrigindo aqui, eu falei 3. Terceiro terreno. E quando ele saiu para semear, logo caiu entre os espinhos. E a Bíblia não diz que não tinha proteção. A Bíblia não fala que não tinha profundidade. A Bíblia fala que quando cresceu, foram apertados pelos os espinhos. E parece que a caminhada deles acabou se tornando, ou a caminhada acabou se tornando muito dificultosa. Muito dificultosa. Diz a palavra que os espinhos sufocaram as plantas, mas não deixa claro se mataram as plantas. Está aí na sua Bíblia desse jeito? Sufocaram, alguns pressionaram, mas não mataram. Entenderam isso? Caíram entre os espinhos, dificuldades, os problemas. E aí? Não estou conseguindo nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. Estou tentando crescer, mas não está dando, porque os espinhos. Se eu tento, então fico parado. Entenderam aqui? Vou ficar parado, que é melhor. Porque se mover, vou tomar uma espinhada. Então deixa eu ficar parado. E aí veio o quarto tipo de terreno, que na verdade, o quarto tipo de terreno é uma resposta aos 3 terrenos anteriores. E diz assim: contudo, uma parte caiu em uma boa terra. Diz assim, quarto terreno, boa terra. Então, diante disso, o que nós entendemos, o que é essa boa terra? Essa boa terra é a que não é à beira do caminho, que não é de um terreno rochoso e que não é cercada por espinhos. Entenderam até aqui? A boa terra é uma resposta às dificuldades. Então, como não tem essas dificuldades, é uma boa
terra. E a Bíblia diz que quando caiu ali a semente nessa boa terra, produziu generosamente uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. 100, 60, 30 por 1. Quero aqui justamente, a partir dessa introdução, desenvolver essa perspectiva de uma igreja saudável. Entenda bem, meus irmãos, Jesus continua semeando. E isso ele está fazendo o tempo todo. É na pregação da palavra no púlpito, é na pregação da palavra no dia a dia, no trem, no metrô, no ônibus, na caminhada, na andar de bicicleta, no assistir a televisão, no ir no cinema, no namorar, no se relacionar com a família, na comunhão no dia a dia. Jesus está semeando a palavra. E essa palavra está sendo lançada. E tem pessoas que estão recebendo essa palavra, mas por uma situação ou outra, não estão ali devidamente se aprofundando, sendo protegidas, sendo libertas para caminharem, e elas literalmente são ou mortas, ou elas simplesmente secam, ou elas possuem dificuldades de caminhar. Porque elas infelizmente estão na característica desses 3 terrenos. E eles simplesmente ou param de uma única vez, ou ficam sequinhos, não tem nada. O que tem ali na pessoa? Um dia já teve vida, mas agora não tem mais nada. Está seco. Está seco. Um dia se movimentou no Senhor, mas agora está parado, porque, ou melhor, parada, a pessoa parada, por quê? Porque simplesmente os espinhos ali estão os dificultando. Então, como nós precisamos enxergar isso e trazer para uma realidade de uma igreja saudável? Ponto 1, para sermos cada vez mais uma igreja saudável, nós precisamos em todos os nossos movimentos intencionais, quer seja no templo, quer seja nas ruas, quer sejam nas casas, nós precisamos desenvolver um ambiente de proteção. Proteger não é isentar a pessoa de passar pelas dificuldades que ela precisa passar. Diga assim comigo, fala assim, ó, eu preciso caminhar o meu caminho. Você vai precisar trilhar, caminhar o seu caminho, meu irmão. Proteger não é te isentar de certas dificuldades. Proteger é te dar um ambiente para que você tenha tranquilidade de se desenvolver. Olha que maravilhoso, caiu na beira do caminho, veio logo as aves. A semente não teve nem tempo de, vou crescer agora, caiu, foi consumida. Entenderam aqui? Ambiente de proteção é um ambiente de incubadora espiritual, onde você chega, está protegido, você está aparelhado, está ali toda a atenção, ali está tudo se vendo, aquela atenção, aquele cuidado especial, para quê? Para que você possa crescer de forma saudável. Por isso que desenvolver um ambiente de proteção é lutar contra as críticas. Orientação, discipulado, não está baseado em discursos contínuos de críticas. Está baseado em discurso contínuo, primeiro, da palavra de Deus. O único que protege o homem dos desafios da vida é o quê? A palavra de Deus. Então está baseado aqui, ó, vamos aqui, ó, aprender a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos aqui mergulhar na palavra de Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o ambiente de proteção, ele é desenvolvido através de honra e de reconhecimento. Honramos os novos, mas reconhecemos a experiência dos anciãos. Errou,
vamos lá e inspiramos a não errar mais, ensinamos a não errar mais, mas ao mesmo tempo damos o tempo ao tempo, para a pessoa ir aprofundando, aprendendo, tendo tempo de se desenvolver. Não existe fórmula mágica para o crescimento. Eu digo quanto a pessoa, tá? Não estou falando numérico de igreja, não. Quem pastoreia pelo crescimento numérico acaba se frustrando na vida, porque quem dá crescimento não é o pastor, quem dá crescimento é Deus. A Bíblia diz isso. Mas precisamos ter um ambiente sem cobranças ao extremo, porque a semente, ela precisa ter tempo para ela brotar. Não adianta você pegar a luz e forçar um crescimento dela. Não adianta você preparar o adubo mais do que potente para ela crescer mais rápido ainda. Não adianta. As coisas precisam acontecer nos seus devidos tempos. Não force crescimentos. Só dê um ambiente de proteção. Seja intencional nisso. Uma igreja saudável está baseada em proteção, em um ambiente de proteção, e esse ambiente de proteção não é isentando-os do caminho que deverão percorrer, mas é ensinando-os naquilo onde eles precisarão colocar o coração deles. Essa nova geração precisa aprender que não adianta tentar antecipar estações, porque tudo vai acontecer nas estações próprias. Não tem jeito. É tudo na hora certa. Tudo que é antecipado, você come verde. Eita! Que coisa aí! Vá lá, espere o fruto ficar maduro. Segundo ponto que eu entendo sobre como desenvolvermos uma igreja saudável na perspectiva da semeadura é que nós precisamos desenvolver um ambiente de profundidade. Profundidade. E ambiente de profundidade, no ambiente em que as pessoas chegam a ter uma experiência e saem dessas portas, ou saem depois das suas casas, saem depois para os seus serviços ou para as suas escolas, e elas esquecem de tudo o que viveram e simplesmente vivem como se nada tivessem vivido com Cristo. Profundidade é permitir com que as pessoas não apenas estejam no local, mas elas entendam que elas precisam criar raízes profundas. Mas para criarem raízes profundas, a terra precisa estar prontas para receberem essas raízes profundas. Por isso, nós precisamos desenvolver um ambiente de profundidade, primeiro, com Deus. De um relacionamento sério. Estava conversando com a minha esposa mais tarde não pode, né? Se eu estava, não pode ser mais tarde, a não ser que estou no futuro e voltei aquele, de volta ao futuro, né? Então, olha, que coisa. Estava conversando com minha esposa mais cedo, eu falei, olha, Mona, vendo isso aqui e tal, eu tenho hoje a compreensão perfeita, que o pecado só acaba com a gente. Quem tem essa percepção? Está todo mundo ali no Jardim do Éden, maravilhoso, que coisa maravilhosa. E aí foram lá e fizeram o que não deveriam fazer. Não tem jeito. O pecado sempre vai arrasar com as nossas vidas. Sempre. Sempre. Então nós precisamos ensinar o quê? Para a igreja num sentido de ambiente de profundidade, se relacione com Deus e se afaste, fuja da aparência do mal.
Chega um momento que para nós nos relacionarmos com Deus, é impossível, isso é bíblico, é impossível de nós estarmos nos relacionando também com coisas que sabemos que não agrada a Deus. Entenda bem, você passear, você ir no cinema, você namorar, você comer uma boa comida, você beber uma boa bebida, você ali sorrir, não é pecado, pessoal. Não é pecado. Teve um momento em uma confraternização que fomos há muitos anos atrás, e aí todo mundo estava ali comendo uma comida gostosa, e umas pessoas que tinham acabado de receber Jesus, elas fizeram, né, há muitos anos, mas põe aí um mínimo, fácil, 20 anos atrás, no mínimo, mas aquilo marcou, porque quando eles pegaram a comida, em vez de eles comerem com os pecadores que estavam lá, que eram todos familiares, eles saíram de perto dos pecadores e foram comer em um quarto separado deles, porque eles não deveriam se assentar na roda dos ex-carnecedores. Passaram 20 anos, entenda bem, a mentalidade já mudou, mas lá naquele tempo, mesmo sendo novinho, era uma criança, aquilo marcou. Porque nitidamente foi visto ali que era como se sentasse conosco, estavam sentando com um pecado em pessoa. Se relacionar não é pecado, conversar com gente não é pecado, trocar mensagens, pessoal, não é pecado, ver um stand-up de piadas saudáveis não é pecado, ver uma boa série não é pecado, ver um bom filme não é pecado, sorrir não é pecado. Tem tanta gente que só briga o tempo todo. Para de brigar e vai sorrir um pouco. Não é pecado, mas tem coisas no nosso dia a dia que acabam nos inclinando ao pecado. E para essas coisas nós precisamos fechar a porta. Dizer não. Para essas coisas a gente fala não. Não. Eu posso ver o filme, mas isso não necessariamente tem que estar no meu contexto. Se tem coisas que são indevidas, eu opto em não assistir, ou simplesmente se não tenho o poder do controle, eu opto ou fechar os olhos, ou tapar o ouvido, ou sair do ambiente e depois voltar. Aproveita a intimidade, a comunhão com as pessoas, mas eu não vou me contaminar. Conversas, a mesma coisa. Relacionamentos, a mesma coisa. A mesma coisa. Se aprofunde com Deus, e para se aprofundar com Deus chega um momento que não tem jeito, ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo, e amigo do mundo não é necessário, repito, são de coisas do nosso cotidiano que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o Espírito Santo está em nós justamente para nos ajudar a discernir aquilo que faz separação e aquilo que não faz separação. Tem uma galera aí que está indo todos os sábados jogar um queimado. Eu não jogo com eles, que são muito velozes e fortes também. Mas ontem estava bombando lá, queimado. Jogar queimado é pecado? Não. Então joga queimado. Caminhar é pecado? Não. Vai caminhar. Fazer academia é pecado? Depende. Brincando. Apenas para descontrair. Não, não é pecado. Vai fazer academia. Esses dias estavam falando, mas por que todo mundo que vai para a academia tem que andar apertado? Porque, infelizmente, a academia não é pecado, mas a cultura da academia é o culto ao corpo. Infelizmente, tem um bocado de crente que está entrando nessa linha do culto ao corpo. Aí é pecado. Então, posso fazer academia? Pode, vai fazer bem para a sua saúde. O que eu não posso? Aquilo que te separa do Senhor. Feche as portas daquilo que te separa de Deus e daquilo que pode te fazer com que pessoas se separem de Deus também. Então a responsabilidade é geral.
Segundo, como podemos envolver esse ambiente de profundidade? Através de movimentos intencionais que levem a pessoa a compreender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a comunhão da igreja e o que ela pode desenvolver e se inserir no reino de Deus. Seja profundo. Desenvolva um ambiente profundo. Para sermos uma igreja saudável, precisamos mais ainda, intencionalmente desenvolver esse ambiente de profundidade. Faça isso também na sua casa. Seja profundo, crie um ambiente de profundidade na sua casa. Terceiro, nós precisamos então abrir um ambiente mais leve, mas não é mais leve, não significa dizer de aceitações daquilo que não é aceitável, mas um ambiente mais leve, sem acusações, para as pessoas poderem se desenvolverem sem estarem pressionadas. Sem estarem pressionadas. Logo no início da caminhada, eu ficava muito como pastor, né? A caminhada como pastor. Eu ficava muito escandalizado quando chegava alguns irmãos e xingava na minha frente. Eu ficava assim. Hoje em dia eu fico assim, mas internamente. Porque eu entendi que quem muda a pessoa é a palavra. E cada um tem um momento de amadurecer. Aquilo que é muito gritante, aí cabe uma conversa, diz assim. Mas aquilo que você percebe que está assim, muito ainda no natural, você que é maduro, traga para perto e ensine através da sua palavra que a pessoa não precisa xingar para passar algumas verdades. Compreenderam isso? Mais vale a vida da pessoa. Se não for algo que vai trazer escândalos absurdos, mais vale a vida da pessoa. E se trouxer escândalos absurdos, mais vale a vida da pessoa. Mas aí cabe uma conversa de chegar e falar, cuidado aí, meu irmão. Cuidado aí, minha irmã. Eu sei que é difícil largar, mas vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos. Então me escandalizava. E às vezes eu reconheço que, como era incisivo, falou, logo corrigia, às vezes vinha com uma pressão muito violenta, sabe? Então hoje, eu entendo que assim, para ter um crescimento saudável, o ambiente tem que estar mais leve, temos que entender que não queremos errar, mas pode ser que na caminhada, um ou outro erre. E o que eu vou fazer posterior a isso? Vou dar um ambiente perfeito para sarar. Tempo ao tempo. Sem espinhos. A pessoa cometeu um erro, vai tentar virar assim e toma uma espinhada. Vira para cá, toma outra. Tenta recuar, não dá mais, porque toma mais uma. Recuou! Tenta avançar, fala, ainda quer avançar? Entende? São situações que deixam a pessoa, se eu seguir, tomo espinhada. Se eu retroceder, tomo espinhada. Se eu vou pular, tomo espinhada. Se eu vou para outro, tomo espinhada. Eu vou fazer o quê? Vou ficar parado. Ninguém gosta de apanhar na vida o tempo todo. Então vou ficar vou ficar parado. É a resposta? Não. O que pode fazer? Cortar os espinhos. Cortar os espinhos. Mas e aí, e a cura? A cura é um relacionamento, primeiro, cheio de feridas abertas, pessoa e Deus. Segundo, a pessoa e pessoas. Eu recebi uma palavra terça-feira, 11 horas da noite, querendo ir embora. Um pastorzão amigo falou, fica aí que eu quero falar contigo. Eu falei, fala, pastor. Ele falou assim, sabe por que nós confessamos os nossos pecados, 1 João capítulo 2, para Deus? Eu falei, para quê? Para ser perdoado. Eu falei, verdade.
mas aquilo já foi queimando o coração. Ele falou, sabe por que em Tiago capítulo 5, nós confessamos os nossos pecados para nossos irmãos? Eu falei, para quê? Para nós sermos curados. Confessar perdão para Deus é perdão, confessar perdão para os nossos irmãos é cura. Não dá para andar com Deus e continuar ferido com os irmãos. Não dá para se acertar com os irmãos e continuar em objeção a Deus. É perdão e é cura. Perdão e cura. Eu falei, rapaz, de Deus isso. Mexeu comigo. Mexeu comigo. Como se cria então esse ambiente sem pressões? Perdão e cura. Perdão e cura. Perdão e cura. Quarto e último, concluo essa mensagem. Então, um ambiente de uma igreja saudável, numa perspectiva de semeadura, tem o quê? Tem no mínimo, então, 3 pontos. Ele não pode estar à beira do caminho, não pode estar entre as pedras, não pode estar entre os espinhos. Precisa ter proteção, precisa ter profundidade, precisa ter um ambiente mais leve, mas não necessariamente que não mostre as direções, precisa ter perdão e precisa ter cura. E aí se torna uma terra fértil. E essa terra fértil produz 100, 60 e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. Uma igreja saudável na perspectiva da semeadura.